Everton Cebolinha na Rússia, Plata saindo e chegando Luiz Henrique, Danilo e também o nosso Pulgarzinho renovando com o Mengão. Ótima notícia, nação! Meus irmãos flamenguistas, muito bom dia nesta sexta-feira aí, né? A gente ainda respirando aquela quarta-feira fantástica, maravilhosa, uma quarta-feira com certeza histórica, onde o Mengão arrancou a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores, um grande jogo diante de uma excelente equipe, que é a equipe do Cruzeiro, do Arthur Jorge, um outro grande treinador. Enfim, e agora o técnico Leonardo Jardim vai preparar nesta sexta-feira aí a equipe que vai enfrentar novamente o Cruzeiro amanhã às 20h30 no Mineirão, agora pelo Campeonato Brasileiro, e jogo não menos importante, já que o Mengão está a 3 pontos atrás aí na cola do líder até o momento, que é o Palmeiras, que é uma equipe chatinha, né? É uma equipe que parece que não vai ganhar mais aos trancos e barrancos. Eles acabam conseguindo uma equipe cascuda, experiente, então temos que respeitar o Palmeiras, e se Deus quiser aí, muito provavelmente o Leonardo Jardim vai mesclar, obviamente, a equipe, assim como ele fez diante do Mirassol, né? Deve iniciar com Carrascal, Luiz Araújo, na verdade, também a equipe lá atrás, no setor defensivo, muito provavelmente, de repente, ele inicia com Varela, né, mesclando o próprio Danilo, entrando, Everton Araújo para descansar um pouco o Jorginho, que fez uma baita partida, uma partida monstra diante do Cruzeiro. Eu particularmente vinha criticando o Jorginho, mas olha, ele foi um dos destaques da partida diante do Cruzeiro na última quarta-feira. Bom, você que chega pela primeira vez aqui no canal, fique à vontade no nosso canal do Flamenguista Realista, tá bom? Você que deu play aqui pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é uma resenha só de Mengão, do nosso colossal Clube de Regatas do Flamengo. Eu quero começar e iniciar este vídeo rapidamente falando para vocês aí das renovações, né? Graças a Deus, segundo o GE e também o jornal Globo, o Flamengo e Eric Pulgar chegaram finalmente a um acordo. Era questão de dinheiro, de grana, questão financeira, de ajuste salarial ou reajuste salarial. Isso porque, olha, vamos aqui pensar um pouquinho. Pô, o Eric Pulgar olha para um lado, aí vê o De La Cruz no banco, no departamento, desmotivado no banco, departamento médico o tempo inteiro, chinelinho, forçando a barra nos bastidores para sair. Quanto que é o salário do De La Cruz? Em média, 1,6 milhão por mês. Aí ele olha para o outro lado, vê o companheiro dele também ali de volância, de meio de campo, o Saúl, espanhol, que gosta de um TikTok, de um Instagram, agita as redes sociais, o cara ganha 2 milhões por mês. Pegou a mesma doença do De La Cruz, 2 milhões de reais para o Saúl. Aí o nosso Pulgarzinho, que se mata em campo, tomou arranhada na cara da trava da chuteira do jogador do Cruzeiro, né? Um jogador que não faz corpo mole, não fica em departamento médico, raramente se contunde, enfim, ele ganha aí em torno de 1 milhão de reais por mês neste momento. Ele queria um reajuste, por quê? Porque ele recebeu recentemente, através do seu staff, propostas de 3,3 milhões, por exemplo, do Neon, lá da Arábia Saudita, né, oferecendo esse valor para o jogador, e 3,3 milhões aproximadamente de reais por mês para o Pulgarzinho. Então ele chegou com essa oferta, o seu staff, os seus representantes, e apresentou à diretoria, ao José Boto. É isso que estava acontecendo. Mas a vontade do nosso Pulgarzinho sempre foi de continuar permanecendo no Flamengo. Ele só quer um reajuste para chegar ali mais em relação aos salários do De La Cruz e do Saúl, e eu acho super justo ele ser valorizado nesse sentido, né? É um baita de um volante, um jogador preciosíssimo e imprescindível neste momento no nosso elenco. O Pulgar está muito feliz, adaptado no Rio de Janeiro e ídolo do nosso Mengão. E graças a Deus, segundo o GE e o Jornal Globo, o Pulgar encaminha aí neste final de semana, como era esperado, estavam esperando, né, passar essa classificação, esse jogo decisivo diante do Cruzeiro. Deu tudo certo, e o Pulgar renovando aí, graças a Deus, com o nosso Mengão. Eu considero um grande reforço para o decorrer desta temporada. E também da mesma forma o Danilo, né? Danilo também, que vem conversando com a diretoria rubro-negra, já se acertou e só falta realmente assinar, mas tanto o Eric Pulgar
como o Danilo serão aí reforços, sim, porque são grandes jogadores experientes e jogadores principalmente de jogos grandes, de grandes decisões, é verdade? Quero falar aqui para vocês do nosso Platinha. Platinha, eu já venho falando aqui no canal que o Plata recebeu de fato um interesse da Real Sociedad, lá da Espanha, da La Liga, porém é aquilo, o Plata ele não sai do Flamengo neste momento por 10 milhões de euros. O Flamengo não está passando fome, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, se o clube espanhol formalizar uma proposta concreta, real, aproximadamente entre 20 e 22 milhões de euros, aproximado dá em reais aí um pouco mais de 100 milhões, 110, 111 milhões de reais, pode ser sim que o Plata acabe sendo negociado e voltando a jogar no futebol espanhol, que o jogador acha interessante, é uma grande vitrine, assim como o Mengão, o Flamengo, ele ir para o futebol europeu, o futebol espanhol, mas desde que o clube chegue a esses termos em relação a valores com o Flamengo, com a diretoria rubro-negra. Fora isso, o Leonardo Jardim ama o futebol do Plata, assim como o Felipe Luiz também gostava muito ano passado do futebol do Plata. É um jogador muito tático, né? Não é assim um exímio jogador nas finalizações, mas é um jogador muito tático, assim como o Luiz Araújo também. Então, assim, neste momento, para o Plata sair, até porque ainda essa questão do assunto Luiz Henrique nos bastidores do Flamengo não acabou, apesar do staff ter falado que acabou, se encerrou qualquer tipo de negociação em relação Flamengo, Luiz Henrique e Zenit, mas tanto lá o Zenit como a diretoria rubro-negra aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, não acabou em definitivo. Enquanto a janela ainda estiver aberta, a gente não pode descartar 100%, falar que o Luiz Henrique não virá nessa janela, principalmente se pedir uma proposta aí de 20, 22 milhões de euros pelo Plata. O Flamengo vende, negocia o Plata neste momento e vai em cima, obviamente, do Luiz Henrique, que inclusive comentou, né, na publicação do Samuel Lino lá, enfim, agitou de certa forma a nação rubro-negra. Vamos aguardar. Então, questão do Plata. Plata só sai por um valor aí na casa de 20 milhões de euros para cima, tá bom? Para encerrar este vídeo, eu quero falar aqui uma informação importante em relação a Cebolinha. Everton Cebolinha também, assim como De La Cruz, já forçou a barra nos bastidores para sair do Flamengo, disse que quer respirar novos ares. Se eu fosse o presidente BAP, já liberava o cara logo. O cara joga no Flamengo, o cara diz que não tem que respirar novos ares, que já ganhou tudo, que não sei o quê. Meu irmão, vaza, vai com Deus e vaza, né? Mas, enfim, o contrato dele oficialmente se encerra no final desta temporada 2026 e há um interesse real aí do Krasnodar Clube da Rússia, né? Inclusive, a imprensa lá, os setoristas russos estão cravando o Everton Cebolinha, tá? No futebol russo, ainda nesta janela. Tomara, porque o Cebolinha também é um dos salários assim que não é o dos mais baixos, né? Ganha em torno aí de 900 a 1 milhão de reais, então 900 mil. Então, assim, seria interessante até para os cofres e a folha salarial do Mengão dar uma respirada aí, o jogador já se decidir, meter logo o pé para a Rússia, mas apesar dos russos estarem lá noticiando que as negociações estariam muito avançadas entre o staff do Everton Cebolinha e os dirigentes do Krasnodar Clube da Rússia, pintou aí algumas informações também em relação ao interesse no futebol do jogador, né, tanto dos Estados Unidos, do Colorado e também da Itália, da Fiorentina, que a Fiorentina estaria aí não só interessada no futebol do Everton Cebolinha, mas também do Pedro, tá, do nosso P9, o Pedro, que já foi atacante da Fiorentina. E aí é interessante também a diretoria do Mengão se ligar, porque não é que houve um foco, como o Jorge Nicola um dia desse noticiou que o Pedro estaria insatisfeito com relação ao salário dele atual no Flamengo. Mas, de fato, o Pedro também espera que o José Boto, né, converse com ele e dê um reajuste salarial. Porque é aquilo que eu estou falando, galera. O jogador vai vendo o companheiro que não joga tanto, que fica no departamento médico ganhando mais do que ele. Então, isso acaba, de certa forma, criando um incômodo, né? Claro que ninguém vai dizer isso abertamente, enfim, admitir essas questões pessoais, principalmente envolvendo os salários dos atletas, mas pode acontecer. Então, isso é do ser humano, né? O cara, tô metendo gol, não fico contundido no departamento médico, enfim.
Então, não seria uma certa insatisfação, como o Jorge Nicola divulgou antes do jogo aí contra o Cruzeiro, que o Pedro estaria insatisfeito, pressionando a diretoria do Flamengo para reajustar o salário dele. Mas assim, a diretoria tem que ficar esperta porque tem clubes, né, principalmente do futebol europeu, de olho também no nosso P9, que joga demais, enfim, é um jogador no futebol brasileiro e na América do Sul que não tem um centroavante com a qualidade que o nosso Pedro tem, não é verdade? Grande abraço para vocês, uma ótima sexta-feira, tá bom? Deus abençoe vocês e a qualquer momento a gente volta aqui com atualizações do nosso colossal Clube de Regatas do Flamengo e, se Deus quiser, mais uma vitória neste final de semana. Por quê? Porque o hino do nosso Mengão já diz: vencer, vencer, vencer. Grande abraço!